Leremos a palavra de Deus para a mensagem dessa noite no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, apenas o versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ó Deus, lemos a Tua palavra, que fala sobre o Teu ser, os Teus atributos, e nesse texto da Tua imutabilidade. E nós te damos graças porque Tu és o Deus eterno e que nós encontramos segurança, o rochedo da nossa salvação. Pedimos, Senhor, que nos auxilies agora quando vamos expor a Tua palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. O tema da mensagem dessa noite é a imutabilidade de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui nós encontramos uma notável declaração da imutabilidade de Deus e das suas graciosas implicações que, apesar da nação merecer a destruição, ser consumida, entretanto, por causa da aliança, a nação seria poupada, uma vez que, através do povo de Israel, viria o Redentor, o Cristo. Normalmente as pessoas têm ideias equivocadas a respeito de Deus. O que Deus é? Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser. Nós falaremos hoje sobre a imutabilidade de Deus quanto à sua natureza. Poderíamos falar também sobre a imutabilidade de Deus no tocante aos seus decretos. Deus, na sua essência, é um brilho permanente. Não há eclipses de luminosidade, de brilho no ser de Deus. Tiago, falando sobre o dom perfeito, ele disse: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E também o salmista disse: tu, porém, és sempre os mesmos, e os teus anos jamais terão fim. Assim nós encontramos que Deus, na sua essência, ele não muda, ele permanece o mesmo para sempre. Ao passo que todas as coisas criadas são passíveis de mudanças, são cheias de vicissitudes. Os imperadores e os próprios impérios são mutáveis, assim como os regimes políticos e os governos. No livro de Daniel, que é chamado o Apocalipse do Antigo Testamento, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho que o aterrorizou, ele precisava da interpretação, mas para que não fosse enganado, ele desejava que a pessoa que fosse interpretar soubesse também a essência do seu sonho. E é claro que ninguém pôde fazer isso a não ser Daniel. E Daniel, quando teve essa revelação da parte de Deus para poder contar ao rei sobre o seu sonho, ele louvou a Deus dizendo: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então Daniel tem essa visão do Deus, da sabedoria do Deus eterno, e ele revela então esse sonho,
que se tratava a respeito de 4 impérios. Era uma imagem que Nabucodonosor tinha visto na sua visão, representando o Império Babilônico, o persa, o grego e o romano. Embora fossem impérios poderosíssimos, a imagem ela tinha uma cabeça de ouro, mas os pés eram de barro. Então os reinos, por mais fortes que sejam, todos eles têm os pés de barro. Eles se sucedem, são guerras, revoluções, traições. Entretanto, o próprio Daniel concebeu e teve a revelação de um reino inabalável, de um reino eterno. E no mesmo capítulo em que trata dessa revelação do sonho de Nabucodonosor, ele diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O único reino eterno é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos os regimes políticos, os governos, os impérios, todos são passageiros, são mutáveis. Não mudará, porém, o reino de Cristo. Os céus também, por sua vez, serão mudados. Nós encontramos que os céus são os lugares onde Deus expôs a sua glória, é um atestado do seu poder, da sua criatividade. E a palavra de Deus diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então são os mais antigos registros onde Deus expôs a sua glória. Entretanto, os próprios céus serão mudados. Serão derretidos com calor e serão refinados e purificados. No aspecto escatológico, nós encontramos os seguintes versículos: eles perecerão, mas tu permanece. Todos eles se envelhecerão como uma veste, como roupas mudarás e serão mudados. E Pedro nos diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra. Na verdade, esses céus não serão destruídos quanto à sua essência, mas sofrerão uma transformação. Diz que eles passarão, então haverá um novo céus e uma nova terra. Não obstante, os céus que agora nós contemplamos têm os seus aspectos gloriosos. O salmista diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífica é a terra, é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Entretanto, os céus também passarão. Não só os governos, os regimes, os impérios passaram, mas os céus que agora contemplamos haverão de passar. As pessoas também são passíveis de mudanças. Tanto igreja como pessoas têm seus altos e baixos. No livro de Apocalipse encontramos uma referência a uma igreja que era uma igreja que tinha boas qualidades. Entretanto, foi dito a ela: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Trata-se da igreja de Éfeso. Então, a semente da graça, ela não morre, mas a sua atividade, a sua beleza murcham. Às vezes, a fé é como a maré alta, outras vezes como a maré baixa. Algumas vezes é como uma veemente labareda, e outras vezes como cinza. Todos os santos também enfrentam oscilações na vida devocional, na vida com Deus. Então, tudo nesse mundo sofre mutação. Os impérios, os próprios céus passarão, as pessoas mudam. Nós encontramos no rei Davi 2 textos que falam de situações diferentes. Numa ele diz assim: o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Ele creu profundamente no seu coração que Deus era um rochedo, que Deus o livraria da violência. Mas em outra parte ele diz: disse, porém, Davi consigo mesmo:
pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Então, nós não conhecemos nenhum cristão que esteja invariavelmente sempre numa mesma situação. A não ser quando chegarmos no céu, nesse mundo nós encontramos nos nossos amigos, irmãos, muitas vezes situações que oscilam aquele estágio de comunhão. O próprio João Batista, primo de Jesus, que apresentou a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enfrentou um momento de sofrimento e até de dúvida. Ele pediu que fosse perguntar a Jesus se ele era mesmo Messias ou se haveriam de esperar por outro. Então tudo muda nesse mundo. Impérios, os céus vão mudar, o nosso estado de santificação também sofre variações, mas Deus não muda. Os próprios anjos foram criados sujeitos à mudança. Nós encontramos Judas dizendo: e os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, uma parte dos anjos, criaturas de Deus, se perdeu, se rebelou, não mantiveram o seu próprio domicílio e por isso estão aguardando a condenação no dia do juízo. Aquela parte dos anjos que não caiu, com certeza eles foram confirmados em santidade e na Bíblia eles são chamados anjos eleitos, anjos eleitos. E nós não devemos supor que Cristo, quando assumiu a natureza humana, houve uma mudança na natureza divina. Teria uma mudança se a natureza divina se convertesse na humana, a humana na divina, mas são duas naturezas numa só pessoa. Então, não houve aí nenhuma mudança. Era uma só pessoa e duas naturezas. Não há prazo para delimitar o ser de Deus. Nós estamos sempre correndo atrás de prazos de validade. Nas nossas compras, estamos atentos. Mas Deus não pode ser delimitado. Ele existe para sempre. Ele não muda. É o que foi dito lá no livro de Malaquias. Porque eu não mudo. Então, nós encontramos no Novo Testamento Paulo dizendo a Timóteo: o único que possui imortalidade, referindo-se a Deus, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Nunca ninguém jamais viu a Deus Pai, o Deus Filho que o revela. Nem mesmo Adão, antes de pecar, teve esse privilégio de ver a Deus. E Paulo diz que Deus é o único que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível. E que lições nós podemos tirar desse fato da imutabilidade de Deus? A lição primeira é que enxergamos a excelência da imutabilidade divina. Esta é a glória da divindade. A mutabilidade faz parte da fraqueza. Jesus, que é Deus, não muda. Está escrito: Jesus Cristo, ontem e hoje, e o mesmo e o será para sempre. Então, a criatura promete mais do que nós podemos encontrar. Mas a criatura falha exatamente quando nós mais precisamos dela. É como construir uma casa na areia. É como uma árvore cujos frutos são uma decepção. Toda pessoa deve estar preparada para ver mudança em tudo. Mudanças inimagináveis. Mas Deus não muda. Ele é o Deus fiel. Nós estamos vendo agora como mudaram as nossas vidas, as nossas rotinas. Tudo mudou. Nós estamos acostumados a cantarmos o hino que diz: Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Dia após dia com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel
assim. Então tudo muda nesse mundo. As pessoas mudam, mas quando nós olhamos para Deus, a sua imutabilidade, então nós percebemos realmente a grandeza, a excelência de crermos um Deus imutável, porque eu não mudo, vós não sois consumidos. Ao mesmo tempo que contemplamos a excelência da imutabilidade de Deus, contemplamos também a vaidade da criatura humana. Homens são fracos e são frágeis. Por mais que queiram aparentar fortaleza, na verdade são frágeis. Jacó, falando sobre seus filhos, em especial no caso de Rúben, lá em Gênesis 49:4, ele diz que Rúben é instável como a água. Mesmo sendo seu filho, ele percebeu que era uma pessoa instável. Os homens mudam em seus princípios e opiniões. Quantas pessoas que conhecemos que tinham opiniões formadas sobre alguns assuntos, tinham seus princípios, e depois de algum tempo estavam completamente diferentes nos seus posicionamentos. As pessoas mudam em suas resoluções. Tiago fala do homem de ânimo dobre, o homem que quer uma coisa e acaba fazendo outra. Muitas pessoas desejam mudar de vida, mas logo se arrependem. Judas fala de algumas pessoas como ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Não são colunas, não são pilares, são agitados pelos ventos. Outros são mutáveis quanto à amizade. Rapidamente amam e rapidamente odeiam. Colocam no coração e depois odeiam, assim como um camaleão. Mas Deus, na verdade, ele é imutável. O que nós podemos aprender ou depreender de tudo isso que fala sobre a imutabilidade de Deus? Não só que as coisas mudam, não é? Os imperadores, os reinos, os céus, as pessoas, os anjos, não só que Deus não muda e que a excelência de Deus e a fragilidade do homem, o que nós podemos tirar como lição para as nossas vidas? Na verdade, a imutabilidade de Deus é um conforto para as pessoas piedosas. Quando enfrentamos perdas, perder uma pessoa querida, um familiar, um amigo, naturalmente há um abalo, mas o conforto vem do Deus imutável. Há um texto que normalmente lemos nas cerimônias de consolação, nos ofícios de consolação. Quando Moisés ora, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E o salmista aqui, ele pensa nos montes, que parece algo estável, que estão ali há tanto tempo, mas ele diz que antes que os montes se formassem, a terra e o mundo, Deus já era, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. E contemplando a eternidade de Deus, ele fala da transitoriedade do homem e ele encontra em Deus o seu refúgio. É um texto muito apropriado, porque nós podemos perder pessoas queridas, mas não perdemos o nosso Deus. Ele está ali. E é por isso que alguém já no Antigo Testamento diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele descreve a pior das piores situações para uma vida agrícola dos seus dias. Entretanto, ele diz, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Porque as flores do jardim murcham, as coisas exteriores mudam, os nossos queridos podem partir para estar com Cristo, mas em meio à dor podemos dizer, como salmista, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, quando nós olhamos para um mundo em mudanças,
e estamos enfrentando uma mudança que jamais imaginávamos, situações e consequências que ainda virão. Entretanto, nós cremos no Deus que não muda, no Deus soberano e num Deus que nos preserva. Então, quando perdemos em ocasiões de perdas, também quando estamos entristecidos de espírito, é bom pensarmos no Deus imutável. Quando somos lançados quase que num deserto, assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. O povo que fugiu do Egito foi agraciado por Deus no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. A palavra olam no hebraico, amor eterno, a questão de a palavra eterno, referindo-se ao amor eletivo de Deus. Assim como Deus não cessa de amar a Cristo, nós que estamos em Cristo também somos amados. E quando precisamos também de exortação, nós podemos extrair da imutabilidade de Deus algo muito precioso, porque Ele é como uma rocha no mar revolto. Ele é imutável no meio de mudanças. Como nós podemos obter bênção nessas ocasiões? Deus, que é imutável, mas Ele opera mudanças. Ele opera mudança na vida das criaturas. O apóstolo Paulo, dizendo a respeito de pessoas que foram mudadas, ele diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E ele diz o seguinte: tais fostes alguns de vós. Tudo aquilo que ele está ali elencando, referente a pessoas, diz: alguns de vocês eram assim. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então nós extraímos conforto do Deus imutável, porque embora Ele não mude, Ele muda as nossas vidas e muda a vida das criaturas. E precisamos confiar unicamente em Deus. As nossas grandes tristezas é porque esperamos muito de situações e de pessoas. Quando a Bíblia nos diz: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é estimado? Não podemos depositar a nossa confiança no homem. Nós devemos deixar de confiar no homem, seja ele quem for, mas confiar naquele que é a rocha dos séculos, confiar em Deus, porque eu não mudo. Deus é sempre o mesmo. Ele é justo, mas Ele é misericordioso. Também devemos saber que Ele não nos deixará. Pela fé nós somos guardados. Ele diz: eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Saúde, riqueza e amigos podem nos deixar, mas não Deus. Muitas vezes a saúde vai se esvaindo, as riquezas vão minando, os amigos podem também nos deixarem, mas Deus jamais. Eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Eu concluo dizendo que esse Deus imutável, diante de tantas mudanças, que até os céus mudarão, as pessoas mudam, os anjos que foram criados perfeitos mudaram, os governos mudam, mas Deus é cioso de duas coisas em relação a nós, suas criaturas. Ele é zeloso do nosso amor, para que não amemos qualquer criatura, seja quem for, mais do que a Ele. Nós não podemos amar a ninguém mais que o próprio Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus é cioso do nosso amor. Não podemos amar a quem quer que seja mais que o próprio Deus. E Ele também é zeloso da nossa confiança. Não podemos confiar em nenhuma criatura
seja quem for, mais do que confiamos nele. Os confortos que Deus nos dá nesta vida servem como um refrigério, mas não devem ser muletas nas quais nos apoiamos a vida toda. Quando, depois do dilúvio, em que houve aquela mudança toda, já havia cessado, então, o tempo de estarem dentro da arca, Moisés enviou uma pomba para procurar lugar seco, um lugar estável. E ela foi, e quando não havia uma estabilidade, ela voltou para dentro da arca. Mas depois, uma outra vez, quando ela sai, volta com um raminho, então já havia estabilidade. Então era o tempo de deixar aquela embarcação. Na verdade, nós encontramos a estabilidade somente em Deus. Tudo nesse mundo é passível de mudança. Aquele povo poderia ser consumido e até deveria ser consumido em matéria de justiça, mas Deus disse: porque eu não mudo, vós não sois consumidos. Todas as coisas são passíveis de mudança. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Deus é imutável. Então, o nosso amor deve ser em relação a Ele e também a nossa confiança nele. E a nossa estabilidade está realmente no Deus imutável. E a Bíblia diz um salmo de forma maravilhosa, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Que possamos ser fortalecidos nesse Deus que é o nosso Deus, o Deus que não muda.